quartas-feiras. Hebreus 5, primeiro verso a seguir diz assim: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes, dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Deus, estamos diante de Ti, mais esta vez, para buscar graça e misericórdia do Senhor. Precisamos ser socorridos nessa noite. Precisamos, ó Deus, que fales conosco. Necessitamos ouvir a Tua voz. Já nos sentimos privilegiados, porque pudemos já nessa noite aqui falar palavras de louvor e adoração a Ti. Cantamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome. Mas não queremos apenas falar, precisamos ouvir. Necessitamos ouvir, Senhor. Portanto, que o Teu Espírito abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, para que tenhamos condição dada pelo Senhor para ouvirmos a Tua voz. E uma vez tendo ouvido a Tua voz, possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicar a nossa vida e, principalmente, precisamos do poder necessário para obedecer e praticar. Faça isso nessa noite, no coração de cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Assentamos. Também queremos agradecer a Deus porque na terça-feira, no meu que ligou pela manhã, que os cabos de energia do nosso padrão tinham desaparecido. Não tinha ficado um estrago lá na caixinha, né? Mas Deus foi providenciando todas as coisas, os cabos foram recolocados, a energia foi religada e nós estamos aqui. Amém? E já oramos na quarta-feira e continuamos desejando que o Senhor salve quem fez isso, né? E ter um encontro com Cristo, para que não precise mais buscar alegria e satisfação nessa vida de crime e possa ser abençoador também de outras pessoas. Que Deus traga salvação para essas pessoas. Muito bem, dito isso, irmãos, a nossa vida ela é feita de processos. Desde a nossa concepção até a nossa morte, nós passamos por processos. Nós somos concebidos e passamos pelo processo de gestação. Alguns um pouco mais apressados já vêm para o mundo com 7 meses de gestação. Outros cumprem os 9 meses ou 40 semanas. Eu não entendo muito bem disso. Mas eu sei que já é um processo pelo qual todos nós temos que passar ou tivemos que passar. Ninguém escapa disso. E aí a gente nasce, é o processo do recém-nascido, depois vem a infância, depois vem a pré-adolescência, depois a adolescência, a juventude, a maturidade, vida adulta, e depois vem a terceira idade, e assim por diante, até que a nossa vida acaba. E é um processo que todos nós devemos passar. Passamos pelo processo da educação, passamos pelo processo da alfabetização, do aprendizado, depois passamos pelo processo da universidade, da qualificação profissional, a vida profissional. Tem o processo emocional, não é, em que há o momento de flerte, não é, de conhecimento, depois vai para o noivado, depois vai para o casamento, aí vem os filhos, a família. Todas essas coisas, elas estão ordenadas por Deus em acontecer de
usufruir de coisas que não fazem parte do processo que nós estamos vivendo. E nós pulamos etapas, pulamos processos, nós pulamos momentos da vida que são importantes para nós. Desfrutar bem de cada processo da vida é uma bênção. Saber que cada coisa ela é bem desfrutada quando é desfrutada no tempo certo, da maneira certa, na hora certa, no ambiente correto. Deus quer isso para nós. Deus deseja isso para nós. E quando nós conseguimos discernir os processos, nós somos mais felizes. Porque não vivemos melancólicos, deprimidos, olhando para trás e pensando, se eu tivesse feito diferente naquela época. Se eu tivesse tido mais paciência, se eu tivesse esperado mais, se eu tivesse tomado uma decisão diferente. Ou então, muitas vezes, nós vivemos ansiosos, porque queremos vencer o processo que está à nossa frente. Se eu estivesse naquele processo que está por vir, seria melhor. E vive aquela ansiedade. Acontece mais com os meninos, às vezes, querem dirigir da hora. Eu lembro que eu tinha 11 ou 12 anos, mais ou menos, uns 11 anos. O pastor José Gomes era nosso vizinho. Minha mãe e meu pai estiveram assistindo, não vão lembrar disso lá. Minha mãe estava grávida, meu irmão. E o pastor José Gomes precisou levar a minha mãe à escola para a reunião de pais e alunos. Era um dos pais dos alunos da escola. Meu pai trabalhava com caminhão e estava viajando. E o pastor foi lá, minha mãe desceu do carro, foi para a reunião, ele desceu do carro, ficou aguardando na sombra. Eu tive uma excelente ideia. Com 11 anos de idade, eu peguei o carro, funcionei e saí andando na rua, no meio do molecado do carro. Meu pai. E dei tanto azar que eu fui fazer uma manobra e bati um muro. E aí eu cheguei, voltei com o carro e encostei quietinho aqui para casa, né? Minha mãe conta que quando ela saiu da reunião, o pastor não tinha nem cor. Irmão do céu, você não sabe o que acontecer. Eu tive tanta sorte que eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, meu pai encostou o caminhão. Hoje que eu deixo o couro assim. É hoje que a coisa vai ficar feia, meu pai. Vocês veem que ela simplesmente vai virando pastor. E aí, quando minha mãe chegou, o pastor encostou o carro na garagem, o pai foi embora, ele foi para o pai, corre ali para mostrar um negócio para você. Eu amassei o carro, fiz isso aqui, já esperando que a surra vinha. Mas aquele dia não veio, graças a Deus. O Espírito Santo trabalhou no coração do meu pai. Ele falou assim: calma, rapaz, vai chegar o dia de ser dirigido. Agora não é a hora. Tenha paciência. Vai ter o momento certo. Não é agora. Para pessoas que acontece uma tragédia, machuca alguém, graças a Deus não machucou ninguém, está tudo bem. Mas poderia ter sido grave. E é assim, a gente quer viver esse processo que está pela frente. Isso nos traz ansiedade, nos traz tristeza, nos impede de desfrutar o momento que nós vivemos agora. O processo que Deus quer, que Deus tem para nós nesse momento, nesse instante. E o sucesso de Jesus no seu ministério, como Filho de Deus e como sacerdote, que nós estamos vendo nesse momento, nessa parte aqui da carta aos Hebreus, foi que ele cumpriu plenamente cada um dos seus processos. Jesus, ele viveu, era obediente a Maria, obediente a José, ele respeitou todos os processos, respeitou todo o momento, com grande sabedoria sobre discernir cada instante da vida, e ele é para nós o exemplo de quem passou por todo o processo que tinha que passar. Passou pela provação, passou pela tentação, passou pela morte, passou pela ressurreição, pelo sacrifício, subiu aos céus e foi nomeado nosso grande sacerdote, porque passou perfeitamente por cada processo que deveria ter passado. Às vezes nós não queremos suportar o processo. O processo às vezes é demorado, às vezes é difícil, às vezes é longo, às vezes é doloroso, mas é importante suportarmos os processos. Esse texto vai nos falar sobre o processo e a forma que os sumos sacerdotes da antiga aliança eram escolhidos e nomeados. Como os sumos sacerdotes da antiga aliança eram escolhidos?
grande mediador e o grande sumo sacerdote da nova aliança. E para mim e para você, meditar sobre isso é importante, porque nos ajuda a compreender a maneira como o nosso relacionamento com Deus precisa acontecer. Meditar sobre esse texto nessa noite pode nos ajudar, e eu espero que nos ajude, a ajustar a nossa visão e também as nossas atitudes, para que nós possamos desfrutar plenamente da possibilidade de nos relacionarmos com Deus através da mediação de Jesus Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso advogado, que intercede por nós. Amém? Estamos juntos até aqui, amém? Então vamos para o texto. Nessa noite nós queremos meditar sobre o sumo sacerdócio de Cristo e qual foi esse processo. Como Cristo se tornou o sumo sacerdote. O nosso autor, ele começa no versículo 1, ele começa falando do sumo sacerdote terreno. Para fazer uma comparação, nós vimos na meditação anterior que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele foi nomeado nosso mediador. Ele é o nosso grande mediador. E agora, como nós já citamos na semana passada, o autor da carta aos Hebreus ele vai esmiuçar esse assunto até o final do capítulo 10 da carta aos Hebreus, de Cristo como sumo sacerdote. E nesse texto especificamente de hoje, ele vai falar do processo pelo qual, ou através do qual Cristo se tornou o nosso grande sumo sacerdote. E para isso ele começa falando do sumo sacerdote terreno, o sumo sacerdote da antiga aliança. E ele fala primeiramente que esse sumo sacerdote era uma pessoa, era um homem que era escolhido dentre os outros sacerdotes. Ou seja, não era alguém que de repente achou que queria ser o sumo sacerdote, se autonomeou o sumo sacerdote e decidiu ser sumo sacerdote. Não. Deus separou das 12 tribos de Israel, dentre os 12 filhos de Jacó, separou um filho, Levi. E da tribo de Levi, Deus separou alguns homens para serem sacerdotes, ministrarem no tabernáculo. E dentre os sacerdotes, Deus separou uma família, a família de Arão. E a família de Arão ia servir ao Senhor como sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, Eleazar depois dele, e depois toda a linhagem de Arão era servida. Ou seja, serviam como sumo sacerdote. Então, em primeiro lugar aqui, nós vemos que esse sumo sacerdote terreno era um homem escolhido dentre os outros. Ele precisava ser escolhido. Ele não era alguém que simplesmente resolvia ser sumo sacerdote e tomava para si esse título, mas precisava ser escolhido. Depois, no versículo 1 ainda, ele era constituído para fazer a mediação, ou seja, a expiação entre Deus e os homens, conforme está lá no Salmo capítulo 2, verso 7, e no Salmo 110, verso 4. Ele era investido de autoridade. A unção de Deus estava sobre ele. Quando você lê lá o Pentateuco, depois que Moisés termina de fazer o tabernáculo, todas as coisas estão no seu lugar. Aí então Arão é chamado e sobre ele é derramado água. Ele precisa se banhar primeiro. Aí ele veste as vestes sacerdotais. Aí é derramado óleo e é feita a expiação com sangue sobre ele, para que ele possa assumir essa responsabilidade de fazer a mediação entre Deus e os homens. No verso 2, é importante nós destacarmos aqui que esse sumo sacerdote, ele é alguém que se identificava com as outras pessoas. Ele se compadece daqueles que eram fracos, porque ele mesmo era um deles. Ele não poderia, viver longe da situação, da condição das outras pessoas. Não era alguém que era alheio e não sabia o que era ser humano, ele sabia disso. Ele se compadecia disso. E o texto diz que ele se compadecia dos fracos, porque ele também era fraco. Mas uma coisa que é importante nós frisarmos aqui é que o sumo sacerdote, ele fazia mediação, ele fazia expiação, ele buscava o perdão para si e por aqueles que eram fracos, mas não por aqueles que eram rebeldes. Porque muitas vezes nós confundimos fraqueza com rebeldia. Nós sermos fracos, frágeis, precisarmos de socorro, da misericórdia de Deus quando nós pecamos e nos arrependemos, é algo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas para a rebeldia não tem remédio. A rebeldia não tem intercessão. Se nós lermos a lei lá do Antigo Testamento, por exemplo, quando um filho
pegava e apedrejava. Em outros textos, a lei do Antigo Testamento diz assim: toda alma que pecar esta, morrerá. A pena para os rebeldes era a morte. Não tinha meia conversa. Você era eliminado do meio do seu povo. Você leu lá no Antigo Testamento, será eliminado do meio do seu povo. Será eliminado do meio da congregação. Será apedrejado. Porque a expiação, o sacrifício, o perdão, não era para os rebeldes, era para os fracos. Aqueles que por ignorância pecavam, aqueles que por fraqueza pecavam, se arrependiam e reconheciam o próprio pecado. Então é muito grave essa ideia que muitas vezes nós temos hoje em dia, de que nós podemos viver em total rebeldia contra Deus, viver deliberadamente no pecado, insistindo em manter a vida de pecado e não nos arrepender dos nossos pecados e acharmos que Deus vai deixar isso para lá e vai ficar tudo bem. Não vai. Porque o perdão não é para os rebeldes, é para os fracos. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, verso 12, diz o seguinte: o homem, pois, que se houver soberbamente, esse morrerá. Então, é preciso que, para alcançarmos o favor de Deus, tenhamos um coração quebrantado. Estejamos na presença do Senhor contritos, reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, e pedindo para que o Senhor nos livre dele a cada dia. O verso 3 mostra que os sacerdotes participam da mesma deficiência daqueles para quem ministram. Ser sumo sacerdote não transformava um homem em um super-homem. Ser sumo sacerdote não transformava esse ministro em alguém diferente das outras pessoas. Tanto que ele precisava oferecer sacrifício pelos outros e por si mesmo. Antes até de oferecer pelos outros, deveria oferecer por si mesmo. O verso 3, o autor deixa isso muito claro para nós. E no verso 4, ele reforça a ideia de que esse sumo sacerdote, ele não poderia autoproclamar-se como tal, pois somente Deus era quem ia designar quem seria, da mesma forma como foi feito com Arão. A religião foi se deturpando tanto no tempo de Jesus, já não era mais assim. Era o imperador romano que nomeava o sumo sacerdote. Geralmente alguém que comprava um cargo, que ia pagar. E no tempo de Jesus tinha dois, gênero e sogro. Mas, de acordo com a forma estabelecida por Deus, com o processo estabelecido por Deus, o sumo sacerdote não poderia ser autoproclamado, mas era Deus que escolhia. Então, esse sacerdote terreno, de acordo com os 4 primeiros versos, era escolhido entre os outros, fazia mediação entre Deus e os homens, se compadecia dos fracos, porém não dos rebeldes. Ele participava da mesma deficiência e não era autoproclamado como tal, mas era para alguém escolhido e nomeado por Deus. Amém? Estamos juntos até aqui? Mas e Jesus? Qual foi o processo que tornou Jesus o nosso sumo sacerdote? O verso 5 diz que, assim como Arão, Jesus também recebeu de Deus o seu ministério. Jesus, ele, mesmo sendo filho, mesmo sendo reconhecido como filho de Deus, mesmo sabendo que era filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus, mesmo tendo consciência de que ele era o próprio Deus encarnado andando no mundo, ele não se autoproclamou mediador, não se autoproclamou sacerdote, mas ele recebeu o seu ministério do Senhor. O pai dele disse: você é meu filho, hoje eu te gerei, você é meu filho amado, e você é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não era mais um sacerdote na ordem da antiga aliança, mas era um sacerdote na ordem que existiu antes da antiga aliança. Quem foi Melquisedeque? Não vamos nos ater muito à figura de Melquisedeque hoje, o que significa a ordem de Melquisedeque, porque o autor vai tratar disso mais detalhadamente à frente. Mas para que nós possamos entender, houve uma guerra lá no tempo de Abraão, e o rei de Sodoma e mais outros reis entraram em guerra com um outro povo lá, e eles perderam a batalha. E eles perderam os bens, e as pessoas também foram sequestradas, e Ló foi sequestrado no meio dessas pessoas. Abraão então junta o seu exército particular, aqueles que estavam na sua casa, e ele vai e faz guerra contra aqueles reis, e recupera todos os bens, e recupera todas as pessoas. E diz a Bíblia que quando Abraão volta da batalha, ele se encontra com Melquisedeque,
sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque quem sabe como veio, quem sabe como foi. Mas ele era rei e era sacerdote. E diz a Bíblia que Abraão entrega o dízimo de tudo aquilo que ele havia recuperado para Melquisedeque. Melquisedeque ministra para ele uma ceia, serve para ele pão e vinho. O sacrifício da antiga aliança era feito com sangue, derramamento de sangue. Mas a ministração de Melquisedeque sobre Abraão foi com pão e vinho. Aí existem um monte de hipóteses, um monte de conjecturas. Tem gente que diz que era o próprio Cristo pré-encarnado. Tem gente que fala que era alguém nomeado, mas ninguém sabe ao certo quem foi Melquisedeque. Mas agora o autor aos Hebreus está citando Jesus como sendo alguém nomeado também por Deus. Assim como Arão foi nomeado como sacerdote, a nomeação de Cristo veio do próprio Deus, assim como o próprio Deus havia nomeado Melquisedeque antes de que a aliança fosse feita com Abraão, com o povo no deserto, com as pessoas que saíram do Egito através da lei de Moisés. Então, o processo pelo qual Cristo se torna nosso sumo sacerdote é o processo de que ele recebeu o sumo mistério de Deus assim como Arão. Segunda coisa que nos mostra a respeito do processo pelo qual Cristo se tornou sumo sacerdote é porque a unção dele foi diferente da unção de Arão. Ele possui uma unção distinta. Então ele recebe o seu ministério de Deus de uma forma diferente, assim como o de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, e ele tem uma unção distinta. Verso 6 diz o seguinte: você é sacerdote para sempre, segundo essa ordem. Não é a unção, Jesus não precisou ser ungido com o mesmo óleo que Arão foi ungido. Jesus não precisava de fazer expiação nem por si, não é porque ele não tinha pecado. Arão precisou ser consagrado, Arão precisou ser ungido, Arão precisou ter o sangue aspergido nas orelhas, nos polegares e nos dedões dos pés. Mas Jesus não precisou nada disso, porque ele era o sumo sacerdote perfeito, e sobre ele não havia pecado. No verso 7 a 9, o nosso autor diz que o sumo sacerdócio de Jesus, ele foi autenticado e aperfeiçoado por causa da sua obediência e pelo seu temor incondicional. Jesus foi obediente em todas as coisas. Ele pôde ser reconhecido e ele pôde ser tratado como o novo mediador da nova aliança e tem autoridade para isso porque ele obedeceu em tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, algo que ele até poderia ter feito. Mas ele, sendo achado em figura humana, se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, Jesus não precisava da unção de Arão. Jesus não precisava cumprir os ritos de Arão. Jesus não precisava das mesmas vestes que o sumo sacerdote da antiga aliança usava. O sumo sacerdote da antiga aliança, ele tinha que usar uma roupa de baixo, de linho, para não transpirar, porque ele não poderia transpirar durante a administração. Aí ele tinha que usar uma outra roupa por cima, aí ele tinha que usar um peitoral, aí tinha que usar um negócio no ombro, um negócio no ombro, aí tinha que pôr uma mitra na cabeça, tinha que escrever Kadosh, santidade ao Senhor, para poder ministrar. Jesus não precisava nada disso. A autoridade de Jesus estava no fato de ser obediente e ter o seu temor de forma incondicional. E viveu as dores que nós vivemos, sofreu as aflições que nós sofremos e obedeceu ao Pai em absolutamente tudo. E quando ele sentiu o terror da morte, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, seja a tua vontade. E diz o autor aos Hebreus que o Pai o atendeu. Quando nós olhamos para os textos dos Evangelhos, parece que Deus não atendeu o Filho. E Deus não atendeu Jesus nessa oração. Deus não livrou Jesus de passar pela morte, mas livrou Jesus do poder da morte, porque a morte não segurou Jesus do poder. Então essa oração de Cristo lá no Getsemane foi respondida assim, porque ele precisava ser revestido de autoridade através da obediência, e isso aconteceu. Ele obedeceu e ele passou para a morte. Deus o ressuscitou e o trouxe de volta do mundo dos mortos.
para ser esse nosso mediador, como nós tanto necessitamos. Aleluia, santo Deus. E por último aqui, verso 10, o autor cita novamente Melquisedeque para nos ensinar que, diferentemente dos sumos sacerdotes terrenos, o ministério de Cristo é universal e é eterno. O ministério de Melquisedeque não acabou. Depois nós vamos ver isso mais para frente. Não tem início, não tem fim. Ninguém sabe como veio, ninguém sabe como foi. E Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O ministério dele não é passageiro. Arão foi nomeado sumo sacerdote, mas morreu. Eleazar assumiu o sumo sacerdócio no lugar de Arão, mas morreu. Todos os outros que vieram depois dele morreram, mas Jesus Cristo está vivo para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote eterno. E é por causa de ter passado por todos esses processos que ele tem a autoridade para ser o nosso mediador de Deus. Glória a Deus. Ele pode interceder por nós. Os sumos sacerdotes da antiga aliança não podem mais. Todos já morreram. Todos já ficaram para trás. A antiga aliança ela foi renovada. Teve um upgrade, teve uma atualização. E Cristo veio para ser o sumo sacerdote definitivo. E depois dele nenhum outro mais é necessário. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Diante disso, que lições nós podemos aprender? Sabendo que o que tornou Jesus o sumo sacerdote que ele é foi um processo pelo qual ele passou, que lições são importantes para gravarmos no nosso coração? A primeira aplicação possível para nós, talvez haja muitas outras, mas nós vamos destacar aqui 3 pelo menos, é que ninguém pode se apresentar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Todos precisam de um mediador. Eu e você, se dependemos de nós mesmos, estamos absolutamente perdidos, eternamente perdidos. Nós precisamos de Jesus. Ninguém é capaz de se apresentar diante de Deus se não tiver a mediação de Cristo, a intercessão de Jesus. Ele é a ponte. Por mais que você faça boas obras, por mais que você pratique o bem, por mais que você faça tudo certo, não faça nada errado, procure ser uma boa pessoa. Sem Jesus você está perdido. Vamos imaginar um exemplo aqui, simples, para a gente entender. Vamos imaginar esse lado aqui da nossa igreja, esses bancos aqui, sendo a moral de Deus. Então, esse lado dos bancos são a moral de Deus. E vamos imaginar que esses irmãos não estão aqui, só Deus está aqui e todos vocês estão desse lado aqui. Eu também. Todos nós estamos aqui. Desse lado aqui tem gente que faz coisa certa, tem gente que faz coisa errada, tem gente que é criminoso, tem gente que é bonzinho, tem gente que faz bondade, tem gente que faz caridade, tem gente que estupra, mata, rouba, fala mal dos outros. Está todo mundo nesse lado. E a moral de Deus está aqui. E por mais que nos esforcemos, ninguém consegue passar daquele lado. Existe um abismo no meio. Esse corredor é um grande abismo. Olha aí para você ver. Grande abismo que é esse corredor. E por mais que nós nos esforcemos aqui, por mais que sejamos diferentes aqui, ninguém consegue passar por lá. Porque ninguém consegue ser bom o suficiente para suprir, ou romper, ou transpor esse abismo para chegar perto da moral de Deus. Então, nós precisamos que uma ponte seja construída, essa ponte chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Somente através dele. É claro que os pecados serão punidos de acordo com aquilo que eles merecem. É claro que as recompensas serão dadas por Deus de acordo com o mérito de cada um. Mas a salvação é somente através de Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus, a menos que Jesus faça esse trabalho. Ele é o nosso grande mediador. Ele é a única resposta para a nossa vida. A segunda lição é que nós aprendemos é que ninguém pode ser um mediador autêntico, a menos que seja escolhido e nomeado pelo próprio Deus. Nós enxergamos no mundo de hoje muitas pessoas se apresentando como mediadores, como alguém que pode fazer essa ponte entre Deus, mas foi alguém que Deus escolheu, foi alguém que Deus não determinou, não tem a mesma credencial de Jesus, não tem não passou pelo mesmo processo. Então, se você pegar os mediadores que se apresentam, vivos ou mortos, todos nasceram de pecado, muitos já morreram e estão no túmulo, só Jesus está vivo.
Nosso mediador é Jesus Cristo. Ele é o único e o suficiente e absoluto Salvador da nossa vida. E sem Ele nós estamos absolutamente perdidos. Porque não é uma questão de querer ser. Não é uma questão de se capacitar para ser. É Deus que escolhe. E Deus decidiu. Já está decidido. E não foi decidido 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu, 2000 e poucos anos atrás. Isso foi decidido na eternidade. O pastor Evaldo Ramos disse que antes que fosse dito haja luz, já havia sido dito haja cruz. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de eu e você nascermos, Jesus já tinha decidido morrer por nós. Antes que o mundo existisse, Jesus já tinha decidido que morreria por cada um de nós. E o Pai já tinha nomeado Jesus como grande sumo sacerdote, e uma aliança que ele ainda nem tinha feito conosco. Então qualquer mediador que se apresente é uma fraude. Qualquer meio para alcançar o favor de Deus que não seja através de Cristo é uma mentira, é um engano, é um desaforo contra Deus, é uma afronta contra Deus. Nós devemos rejeitar veementemente qualquer outra desviação que não seja essa que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, determinou, ou somente através do seu Filho bendito. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E a última lição que nós aprendemos com esse texto, pelo menos a última que nós podemos compartilhar nessa noite, é que ao nomear Jesus como sumo sacerdote definitivo, Deus o identificou como homem e fez com que ele sofresse a dor da morte e enfrentasse a tentação da desobediência, os quais ele venceu, para que pudesse cumprir toda a exigência da lei e receber a autoridade para mediar até a consumação dos séculos em favor dos fracos que a ele recorrem. Aleluia. Porque o processo pelo qual Jesus passou o capacitou para conhecer quem nós realmente somos, quais são as nossas fraquezas, que é o nosso próprio coração. Ele passou pelas tentações que eu passo, pelas tentações que você passa. Sofreu as dores que eu sofro, as dores que você sofre. Enfrentou os problemas que eu enfrento, os problemas que você enfrenta. E venceu cada um deles. Aleluia. Glória a Deus. Falando aos seus discípulos antes de ir embora, Jesus disse assim: queridos, tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E não tem vós vencereis. Por favor, pelo amor de Deus. Essa parte do versículo vós vencereis não está na Bíblia. Até porque é antagônico ao texto. Porque assim, se Jesus venceu, o que forma ser vencido? Você venceu para vencer, sim ou não? Ou vocês acham que depois de ter vencido o mundo se levantou e falou assim: não, só fiz de conta que eu tinha perdido, estou aqui de novo. Se Jesus venceu o mundo, não há nada mais para ser vencido. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Santo Deus. Aleluia. Então, por que nós temos uma batalha pela frente? A batalha para tomar posse daquilo que Jesus já fez por nós. Glória a Deus. É a batalha para que nós irmos ao campo de batalha para colher aquilo que o Senhor Jesus já plantou e os frutos já estão lá para ser colhidos, para tomar posse. Ele já morreu para nós. Ele já venceu a morte. Ele já nos garantiu a vida eterna. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o pecado. Ele se importa conosco. E todos aqueles que recorrem a Ele com o coração quebrantado têm a certeza de serem aceitos. Só não aceita quem é rebelde mesmo. Só não é aceito quem é soberbo mesmo. Quem é teimoso mesmo. Quem insiste em andar no pecado. Quem está com o coração endurecido, preterido. Quem tem a síndrome da Gabriela, nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, você sempre assim. Mas aqueles que Jesus nomeou no Sermão do Monte como bem-aventurados, aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são limpos de coração,
aqueles que são pacificadores, aqueles que são misericordiosos, esses são bem-aventurados, porque são chamados filhos de Deus, porque verão a Deus, porque serão consolados, porque alcançarão misericórdia. Esses são chamados filhos de Deus, esses vão ver a Deus, porque tem um mediador lá que passou pelo processo de santo, e ele está aguardando você todos os dias. Chegar lá com o coração quebrantado e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra do publicano? Batendo o peito, vem aqui os olhos: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E quando nós nos portamos dessa forma, somos aceitos, somos reconhecidos. Então a gente pode concluir dizendo que Jesus cumpriu todo o processo que o Pai impôs a ele, para que ele pudesse se tornar o mediador que nós necessitamos. Portanto, não há uma outra saída para o ser humano a não ser reconhecer seus pecados, arrepender-se deles, confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, e sempre recorrer a Ele, para que o relacionamento com Deus seja viabilizado não só aqui nessa vida. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus nessa vida, mas isso é muito pouco perto do que nos aguarda na eternidade. Porque o Senhor está nos aguardando na eternidade. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Jesus morreu para que pudéssemos ser salvos. Em algum momento da vida, nos parece que Jesus morreu pelos nossos problemas. Tem gente que acha que Jesus morreu para curar dor de cabeça, câncer, encravado, para resolver o problema financeiro, para abrir a porta de emprego. Mas Jesus não morreu por isso, não. A Bíblia diz, o apóstolo João escreveu que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e não por causa dos nossos problemas. Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas, ajuda, glória a Deus por isso. Mas o que nos aguarda na eternidade é infinitamente melhor do que o aqui. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós vai ser revelada. E eu e você precisamos crer nisso. Amém? Precisamos de nos relacionar com Deus. Nós precisamos passar pelo processo que Deus quer que passemos. Precisamos ser obedientes. Precisamos ter o coração quebrantado. Precisamos olhar para Jesus. Jesus alcançou o mérito que o Pai queria confiar a Ele, porque passou pelo processo que tinha que passar. E Ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em nós. Está dentro do nosso coração. Jesus precisou voltar ao céu porque era muito bom Jesus estar aqui, mas Ele estava fora de nós. Ele estava com a humanidade, mas não estava na humanidade. Mas agora, através da presença do Espírito Santo, Jesus habita dentro da igreja. Algo que até no dia de Pentecostes as pessoas não tinham. Em nenhum lugar nós lemos no Antigo Testamento que o Espírito Santo entrou em alguém. Você lê lá, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão fez isso, aquilo, aquilo. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas. Elas profetizavam, faziam milagres, faziam grandes coisas, mas o Espírito Santo vinha sobre elas. O Espírito só veio para dentro de nós em Pentecostes. Depois que Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Consolador e Ele habita no coração de cada um. Louvado seja o Senhor por isso. E cheios do Espírito Santo, nós podemos cumprir o processo que Deus tem para nós. E podemos ter um relacionamento profundo com Deus. Não para nos tornarmos sumos sacerdotes, porque isso já existe, mas para desfrutarmos do relacionamento com o Senhor. Você quer ter um relacionamento com Cristo? Quer ter um relacionamento com Deus através de Cristo? Entregue sua vida ao Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja habitado pelo Espírito Santo. Viva cheio do Espírito Santo. E você desfrutará do verdadeiro relacionamento com Deus. Mas não adianta querer pegar o processo no final. Não adianta a gente querer furar fila. Não adianta a gente querer queimar a largada. Não é assim. Meu irmão,
lá comigo, não vou falar o nome dele não, ele fica lá, para fazer 10, ele faz 6, faz o outro fez 10. Não adianta fazer isso, não é de Deus, não adianta. Não vou falar o nome. Não adianta. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para desfrutar do verdadeiro relacionamento com o Senhor. Vida de santificação, quebrantamento. Não dá para furar fila, não dá para chegar no final. Lá no livro de Atos, que nós acabamos de estudar, o cidadão lá viu Pedro e João colocando a mão sobre as pessoas e sendo cheio do Espírito Santo. Pensou, quero fazer isso aí também. E ofereceu um dinheiro, pessoal, está aqui um dinheiro, me dê esse mesmo poder. Deus falou assim, não, rapaz, não é por aí não. Você passou pelo processo. E você deu seu dinheiro, você preparar uma maldição com ele, não se arrependeu. Disse, não faz isso não, ora para mim, para essa maldição não pegar em mim. Eu só não queria ser amaldiçoado. Eu não queria passar pelo processo. Deus tem algo maravilhoso para a gente, amém? Deus quer que nós desfrutemos ao máximo dessa vida que nos tem dado. Mas a gente precisa discernir qual é o tempo. Há um momento certo para cada coisa. Jesus se tornou nosso sumo sacerdote, porque suportou isso e quer nos ensinar. Amém? Então, para a gente se desafiar, tem algumas perguntas. Primeira é o seguinte: você já entregou sua vida a Jesus? Ô pastor, eu sou crente, já na igreja, tem carteirinha de membro. Não é isso que eu perguntei. A pergunta não é essa. A pergunta é: você já entregou sua vida a Cristo? Tem a segurança de que Ele é o caminho que te leva a Deus? Se não tem, gostaria de entregar-se a Ele, ter essa segurança hoje e não perder mais tempo? Você tem medo de morrer? Tem medo do inferno? Tem medo da eternidade? Tem medo do futuro? Da onde vem esse medo? Será que não é porque não entregou a vida a Jesus ainda? E não tem a segurança de que está com Ele no caminho que leva a Deus? Se você está aqui ou nos acompanha à distância e quer ter essa segurança, entregue sua vida a Cristo hoje. É bem simples, é só você abrir a sua boca e falar assim: Senhor, eu quero confessar que eu sou um pecador, eu estou perdido, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da eternidade, eu tenho medo do inferno. Eu preciso que o Senhor me receba nas suas mãos. Eu quero que o Senhor se torne meu Salvador, que o Senhor mude a minha vida, envie o teu Espírito Santo a morar dentro do meu coração, me ajude a lutar contra o pecado, contra o vício, contra aquilo que desagrada ao Senhor, porque eu não quero mais ter medo, eu quero ter a esperança da salvação e a certeza da minha vida. Você pode orar assim e receber a Cristo hoje. Agora, se você já entregou sua vida a Cristo um dia, em que situação está o teu processo de reconstrução da imagem e da semelhança de Deus através dele? Como está esse relacionamento com Deus? Todos nós aqui estamos em reforma, estamos em construção. Por causa do pecado, perdemos a imagem e semelhança de Deus, e através de Jesus Cristo agora estamos sendo reconstruídos pelo Espírito Santo. Em que fase do processo nós estamos? Estamos indo bem ou a obra está lá parada? A gente, às vezes, anda dentro do condomínio lá, tem umas casas que estão lá paradas. Algumas construções foram colocadas um tapume na frente, e a construção estava parada. Então, hoje deve ter isso mais que a gente. O senhor começou a construir. Foi lá, comprou terreno, se esforçou, fez projeto, tinha sonhos maravilhosos, não conseguiu acabar. Estava parado. O mato foi lá no ponto, de repente era um criador de dengue, escondido, ninguém está vendo, e passando dengue para o vizinho. Estava parado. É triste ver uma obra parada. É triste quando é obra pública, né? É dinheiro do povo lá fora. Talvez hoje o nosso coração seja uma obra parada. O Espírito Santo começou a trabalhar, mas em algum momento faltou recurso, faltou disposição, faltou ânimo. E a gente parou. Será que não seria o caso hoje da gente retomar essa obra? Dizer: Senhor, eu quero que o Senhor continue essa construção. Porque se a obra está parada, não foi por falta de fidelidade do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar.
até o dia de Cristo Jesus. Então, se a obra está parada, a culpa não é quem começou a obra. A culpa é do dono da casa, que às vezes trancou e deixou mais os obreiros entrarem. Então, talvez você seja o dia que nós fazemos alguns ajustes. Você não gostaria de repente, retomar essa obra, começar a construir de novo relacionamento, alegria da salvação? Não quero julgar você por ter esfriado, por ter parado, por ter abandonado, por ter desistido. De repente você não vê se a ordenação caiu aqui ou à distância, seja onde você estiver. Talvez alguém vai ouvir isso muito tempo depois de hoje. Aconteceu com Davi. Davi pecou. Davi caiu. Praticou um crime horrível, horroroso. Você sabe o que é você ter um amigo chegado, disposto a morrer por você? Urias não era qualquer um. Urias não era um desconhecido. Urias era um dos valentes de Davi. Quando você vai ler a lista dos valentes de Davi, o nome de Urias está lá. Urias era um homem de integridade. Quando o rei chama ele da batalha e manda ele para casa, ele fala assim: não vou entrar na minha casa, porque os meus amigos estão dormindo ao relento, a arca do Senhor está no templo. Como que eu vou entrar na minha casa? Olha o caráter desse homem. Davi teve que aturar, que adulterar a mulher dele e matar ele. Talvez você fale assim: puxa vida, não sei, é capaz de ter um pecado tão horrível como esse. Mas o pecado de Davi, o meu e o seu, para Deus é pecado tudo igual. Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus depois desse pecado? Não. Agora no Salmo 51 nós vemos a Deus falando assim: Senhor, torna a alegria da tua salvação, não retires de mim teu Espírito Santo. Quebrantamento, arrependimento. Davi, eu sei que o que eu fiz foi muito errado, sei que não mereço perdão, mas eu quero recomeçar. Eu quero retomar o processo. Talvez ao longo do processo nós tenhamos desanimado, parado, cansado. Que processo eu quero falar com você? Qualquer um. Casamento, vida financeira, a carreira profissional, a fé, o amor, a misericórdia, relacionamento com a família, com os amigos, com os parentes, momentos de trabalho. Que processo precisa ser retomado hoje? Nós temos Jesus como nosso mãe mediador, Ele vai interceder por nós. Se você fizer essa oração de Senhor, eu quero recomeçar, quero retomar, preciso de ajuda. Ele está falando para ajudar. Ele está lá diante do Pai, sabendo exatamente o que é estar no nosso lugar e intercedendo por nós, porque Ele passou pelo processo. Amém? Feche a sua boca, pela sua cabeça, fale com Deus um instante. Eu não sei como está o teu coração, não sei o que você sente, não sei o que é estar no seu lugar. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ele já esteve no seu lugar, já esteve no meu lugar. Sofreu muito mais do que eu sofro, do que você sofre. Mas ele suportou o processo, ele obedeceu a Deus em tudo. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o inferno, para nos dar esperança. Esperança de que, ainda que no processo nós percamos a vida, Ele nos aguarda na eternidade. Ainda que a nossa carne seja destruída nesse processo que estamos passando aqui, na eternidade Ele nos aguarda. E tudo vai acabar bem. Tudo já está resolvido. Tudo já está feito. Ele já cumpriu tudo que precisava cumprir. Ele deu aquele brado na cruz. Ele disse que até está. Está consumado. Está pago. Eu venci. Ele pode socorrer a mim e a você nesse momento. Senhor, nós estamos agradecendo, Pai. Estamos agradecendo
agradecidos, ó Deus, porque o Senhor nomeou o sumo sacerdote para interceder por nós, para fazer a mediação por nós. E não foi qualquer um. Não foi alguém que simplesmente apareceu na história, se autonomeou, se colocou acima das outras pessoas e vendeu uma história fajuta para a gente. Não foi assim. O Senhor enviou o seu Filho amado, ele nasceu como um de nós, passou por todo o processo que tinha que passar, obedeceu de tudo, venceu tudo que tinha que ser vencido. E tendo vencido a morte, nos abriu a porta da eternidade. Obrigado, Senhor, por Jesus, o nosso Salvador. Eu quero, Senhor, orar por aqueles que querem hoje entregar a vida ao Senhor, que não tem esperança, não tem certeza da salvação, tem medo de ir para o inferno, e querem se livrar desse medo hoje, querem ter essa esperança, essa certeza, essa alegria hoje. As pessoas que estão orando, entregando a vida a Ti, Senhor, que vão orar algum dia, não sei quando, o Senhor recebe essas pessoas, os seus braços de amor, escreve o nome delas no livro da vida, salva, Senhor, essas pessoas. Quero orar por mim, por meus irmãos, que um dia já entregamos a vida a Ti, mas por algum momento, por algum motivo, nós fraquejamos, paramos, esfriamos, desanimamos, desistimos. Nós queremos, ó Deus, retomar o processo da não foi parado. Queremos, ó Deus, continuar, recomeçar. Pedimos que o Senhor volte a nos dar a alegria da salvação. Não retire de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Assim como Davi orou, faça conosco. Não retire de nós o Teu Espírito. Dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos poder, ousadia, coragem, para confiarmos em Jesus, não em nós mesmos, mas para confiarmos em Jesus. E fortalecermos, renovarmos nossos relacionamentos, primeiramente com o Senhor, porque se o nosso relacionamento com o Senhor não estiver bom, nenhum outro relacionamento vai bem. O único relacionamento que vai bem quando a gente está mal com o Senhor é o relacionamento com o pecado. A única coisa com a qual nós conseguimos nos relacionar bem quando estamos mal contigo é com o pecado. O resto vai tudo mal, a vida financeira vai mal, casamento vai mal, carreira vai mal, as amizades, tudo vai mal. Mas se o Senhor tiver misericórdia de nós conseguirmos restaurar o nosso relacionamento contigo nessa noite, retomar o nosso processo de aperfeiçoamento através do Espírito Santo. Senhor, nós conseguiremos ir bem em todas as outras áreas da nossa vida. Teremos alegria, teremos disposição, seremos amorosos, misericordiosos, pacificadores, seremos promotores da paz e da justiça por onde andarmos. Senhor, como vai ser diferente a nossa vida? É o que nós desejamos, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Glorifica Jesus, então. Exalte o nome de Deus. Obrigado.